Oi, queridos, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra de Deus. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que façam a de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, para nossa reflexão, livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. E ele diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Bom, meus queridos, aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, mostrando aos Filipenses a importância de sermos humildes, a humildade, Então, dando exemplo aqui de Jesus, ele era filho de Deus, Ele tinha algo de especial, é claro, ele era diferente de todos nós, ele era Deus ali em forma de homem, e mesmo tendo essa condição, ele nunca tirou proveito disso, Pelo contrário, ele sempre foi um exemplo de humildade, ele sempre foi humilde no trato com as pessoas, ele sempre foi humilde na maneira de se comportar, na maneira de se vestir, na maneira de falar com os outros, na maneira de respeitar os outros. Então a humildade sempre foi uma condição, muito aparente em Jesus Cristo, e que essa condição de humildade, a gente possa levar também nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos exemplos, que a humildade seja sempre predominante na nossa vida. Aqui, Paulo começa a falar de sorte que haja em vós, tomara que haja em vós, em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, que a gente, se for imitar, alguém, que a gente imite, que a gente tenha, por ídolo Jesus Cristo, que a gente, se vai imitar alguém, que a gente imite alguém que realmente agregue, que some, que mostre, que nos eleve a um outro patamar, Tem um trecho na Bíblia, eu não me lembro de cabeça, mas que Paulo diz isso, que se a gente for imitar alguém, que a gente imite a ele, então, porque ele é imitador de Jesus Cristo. Então, queridos, para sermos aqui, como ele diz, que a gente tenha o mesmo sentimento que Jesus Cristo tinha, nós precisamos ser humildes, Precisamos ter um coração humilde, temos que ter atitudes humildes. Depois ele continua, falando sobre Jesus, que mesmo, sendo em forma de Deus, não teve jamais vontade, demonstrou que ele queria ser igual a Deus, Pelo contrário, aniquilou-se a si mesmo, ou seja, se diminuiu, se rebaixou, a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, quer dizer, ele, cada vez mais ele fugia do que realmente ele era, escondia, entre aspas, o que ele era, e deixava transparecer, aparecer cada vez mais a semelhança que ele tinha com os homens, Então, que ele era de carne e osso, sem demonstrar que ele tinha algo mais, E daí ainda completa, e achando-se na forma de homem, se diminuindo como Deus, se diminuindo como homem, como se não bastasse, sendo homem, ele se humilhou, Ele se humilhou, aqui fala, humilhou-se a si mesmo, ele se humilhou e sendo obediente até a morte e morte de cruz.
né? Ou seja, ele obedeceu aos mandamentos de Deus até o último instante, né? Ele sabia por tudo que ele ia passar e mesmo assim ele obedeceu até o final. Então, queridos, né, voltando, se a gente vai imitar alguma pessoa, que a gente imite a Paulo, né, que imita Jesus, ou se a gente acha que a gente tem condição, né, que a gente imite diretamente Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, que a gente se policie, né, que a gente pense, que a gente pare para fazer uma reflexão hoje, quinta-feira, hoje é dia 6, né? Quinta-feira é dia 6. Desculpe, que a gente pare e que a gente faça essa observação em nós mesmos, né? Nós somos humildes, né? Somos realmente imitadores de Paulo ou somos imitadores de Jesus Cristo? Nós paramos para pensar quando vamos fazer alguma coisa, quando vamos falar alguma coisa, a gente para segundos antes e pensamos, será que Jesus falaria isso? Será que Jesus tomaria essa atitude? Será que Jesus agiria dessa maneira? Essa é uma maneira da gente, como diz aqui, se a gente se diminuir, né? Ou seja, dando lugar, né, para que Deus se manifeste, para que o Espírito Santo se manifeste, para que Jesus seja o nosso espelho, né? Que sejamos sempre, sempre imitadores de Jesus, né? O Espírito Santo está aqui dentro de mim, está dentro de você, ele está com a gente, sempre, 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 ele vive aqui, mas ele precisa de espaço para se manifestar. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente imita Jesus Cristo, quanto mais humilde sejam as nossas atitudes, mais espaço damos para que o Espírito Santo se manifeste de vez na nossa vida, né? Nós já temos o Espírito Santo, ele está com a gente. Então, que a gente se diminua, né, a nós mesmos, para que a gente dê espaço, dê condição do Espírito Santo tomar a frente da nossa vida através das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas intenções, e que a gente realmente dessa maneira possa, com humildade, levar uma vida que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Então, queridos, né, pense bastante sobre o valor de sermos humildes, o valor de deixar que a humildade tome conta dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, e que jamais, né, a gente queira ser, né, o que a gente não é, que jamais a gente queira andar com o nariz empinado, com soberba, achando que somos melhores do que as outras pessoas. Não, não somos, né? Nós somos iguais, estamos todos no mesmo barco. Somos todos, né, filhos de Deus, somos criaturas de Deus e temos, né, apenas que aceitar isso, que viver isso, que acreditar nisso, né, que Deus está aí, que Ele é o nosso Criador, que Jesus é o nosso Salvador, e que a gente tenha uma fé inabalável em tudo isso e que a gente viva com humildade, tá bom, queridos? Que a humildade seja o nosso carro-chefe na nossa vida, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Então, hoje, né, pense bem sobre o valor da humildade, né? A grandeza de ser humilde, tá bom, queridos? Muito obrigado, então, fiquem com Deus, tenham uma ótima quinta-feira, que Deus nos abençoe, nos ampare, nos dê muita paz, nos dê muita luz, nos dê muita sabedoria e discernimento, para que a gente possa levar uma vida que realmente agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus, e que Deus abençoe as nossas decisões, as nossas tomadas de decisões, para que elas nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus, tá bom, querido? Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua opinião, deixe a sua sugestão, isso é muito importante. Fique à vontade e seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Amanhã
Deus permitindo, eu estarei novamente com vocês aqui, com muito prazer, com muita dedicação, com muita alegria, e espero ter você aqui, porque você sabe que você abrilhanta demais esse nosso encontro aqui todas as manhãs, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Não esqueça que o que importa realmente na nossa vida é levar uma vida que agrade ao nosso Pai e que Deus está no controle, estava, está e estará sempre. Nunca esqueça disso. Deus está no controle, Ele age na hora certa. Tá bom, queridos? Mais uma vez, então, obrigado. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de todos nós, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.